Renascer é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo de 8 de março a 13 de novembro de 1993, em 213 capítulos escritos e 216 capítulos apresentados, com o último capítulo reexibido no dia subsequente, 14 de novembro. Substituindo de corpo e alma e sendo substituída por Fera Ferida, foi a 47ª novela das 8 exibida pela emissora. Teve a autoria de Benedito Rui Barbosa, com colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, teve a direção de Emílio de Biasi e Mauro Mendonça Filho e direção geral e núcleo de Luiz Fernando Carvalho. Contou com as participações de Antônio Fagundes, Marcos Palmeira, Adriana Esteves, Tarcísio Filho, Marco Reca, Taumaturgo Ferreira, Patrícia Pilar e Erson Capri. A novela narra a saga de José Inocêncio, um fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Ao chegar à região onde vai fazer sua vida, finca um facão aos pés de um frondoso jequitibá. Este gesto passa a ser o símbolo de sua coragem e do sonho de se tornar eterno. Apaixona-se após o boi-bumbá passar por sua fazenda, casa-se com Maria Santa e torna-se pai de 4 filhos, José Augusto, José Bento, José Venâncio e João Pedro, o caçula, cujo nascimento é acompanhado da morte da mãe, por complicações durante o parto. O fato faz com que Zé Inocêncio desenvolva um relacionamento de ódio com o filho. Essa desavença é que conduz todas as tramas da história. Elas se aceleram quando Inocêncio, já cinquentão, conquista e casa-se com a namorada de João Pedro, a jovem Mariana. Esta é neta do seu maior desafeto no passado, Belarmino, assassinado de forma misteriosa, com as suspeitas recaindo sobre o próprio Inocêncio. Mas o coronel, como é conhecido, tem um outro inimigo perigoso, Teodoro, seu vizinho, que trava uma luta pela posse de terras. Para piorar, João Pedro acaba casando-se com Sandra, filha de Teodoro. Outro destaque da trama é o catador de caranguejos Tião Galinha, que, por causa da sua ingenuidade, acredita que o sucesso alcançado pelo coronel Zé Inocêncio se deve ao fato de ele ter criado um diabo dentro de uma garrafa, seu amuleto. Tião Galinha se agarra a essa ideia e transforma a sua vida em um tormento, para desespero de sua esposa, a quitandeira Joaninha. Renascer marcou o retorno de Benedito Rui Barbosa à TV Globo, depois do grande sucesso de Pantanal, na Rede Manchete. Em meados de 1992, a Rede Globo o chamou de volta e ofereceu a ele uma vaga no horário nobre da emissora, para que escrevesse a história que quisesse. Benedito então resolveu escrever uma trama nos mesmos moldes de Pantanal, uma história rural e com locações reais. Desta vez, o cenário escolhido foi Ilhéus, na Bahia. Inicialmente, Renascer estava cotada para substituir Pedra sobre Pedra em agosto de 1992, mas acabou adiada por alguns meses, fazendo com que Glória Pérez passasse à frente com sua novela, De Corpo e Alma. Renascer acabou entrando no ar na sequência, em março de 1993. Esse adiamento gerou um desfalque em boa parte do elenco escalado inicialmente. Neste elenco desfalcado estavam Tarcísio Meira, Letícia Sabatella, Ângelo Antônio, Tadeu Aguiar, Andréa Beltrão e Sebastião Vasconcelos, entre outros. Patrícia França, Maria Santa, e Leonardo Vieira, Zé Inocêncio, foram tão queridos pelo público na primeira fase da trama que Reinaldo Bori prontamente escalou o casal para a novela Sonho Meu, que estreou alguns meses depois.
Após o sucesso de Pantanal, que foi uma das maiores médias do horário das 9 desde a retomada das produções inéditas por conta das paralisações causadas pela pandemia de Covid-19, a TV Globo estudava recriar novas versões de dois de seus maiores sucessos, Elas por Elas e Renascer. Os primeiros rumores sobre o reboot de Renascer vieram à tona em janeiro de 2023, quando Bruno Luperi, neto de Benedito Rui Barbosa e um dos autores responsáveis pela readaptação de Pantanal, conversava com um grupo de ativistas transexuais, uma vez que a novela possuía uma personagem hermafrodita. Além disso, o autor estaria confirmado para produzir a novela substituta de Terra e Paixão no horário das 9. Em fevereiro de 2023, a Globo começou a pré-produção do reboot da telenovela, que vai entrar na fila do horário das 9 da emissora carioca. Luperi viajou à região sul da Bahia para conhecer o cultivo de cacau e, ainda, escolher algumas locações para a trama. A direção artística coube a Gustavo Fernandes. Em 12 de abril de 2023, a TV Globo, durante um evento na Rio 2C, confirmou a produção do reboot que estreou em janeiro de 2024. Marcos Palmeira, João Paiva e Tharissa Fonseca foram escalados para o trio protagonista central, o coronel José Inocêncio, seu filho João Pedro e a garota Mariana, respectivamente. Elenco: Antônio Fagundes, Coronel José Inocêncio, Zé Inocêncio / Painho. Marcos Palmeira, João Pedro Inocêncio. Adriana Esteves, Mariana Paiva Ferreira. Erson Capri, Coronel Teodoro Gouveia. Patrícia Pilar, Eliana Vieira. Luciana Braga, Sandra Gouveia Inocêncio. Chica Xavier, Inácia Galvão. Osmar Prado, Sebastião de Pádua, Tião Galinha. Maria Luísa Mendonça, Isabela Gonzaga Inocêncio, Buba. Marco Rica, José Augusto Inocêncio, Zé Augusto. Paloma Duarte, Maria Tereza Guedes, Teca. Tarcísio Filho, José Bento Inocêncio, Zé Bento. Regina Dourado Morena de Souza. Roberto Bonfim Deucleciano Barbosa. Jackson Antunes Damião Cunha. Taumaturgo Ferreira José Venâncio Inocêncio. Teresa Seiblitz Joana de Pádua, Joaninha. Eliane Giardini e Yolanda Martinez, Dona Patroa. Isabel Filardes Rita de Cássia Cunha, Ritinha. Leila Lopes Luciana, Professorinha Lu. Cosme dos Santos Zinho Jupará. Luiz Carlos Arutim Turco Rachid. Nelson Xavier Norberto dos Anjos. Jackson Costa Padre Lívio. Jofre Soares Padre Santo. Cláudia Lira Valquíria Pereira, Kika. José de Abreu Detetive Egberto Ramos. Rui Rezende Bernardo. Iris Nascimento Maria de Lourdes, Lourdinha. Clementino Kelé Jarbas. Oberdan Júnior Pitoco. Cassiano Carneiro Neno. Exibição. A apresentação do último capítulo de Renascer fugiu dos padrões da TV Globo. Devido à exibição de uma partida de futebol, metade do capítulo foi ao ar na sexta-feira, e a outra metade, no sábado. O último capítulo foi reprisado no domingo, na íntegra, após o Fantástico. A mudança se deu por conta de um jogo da fase final do Campeonato Brasileiro daquele ano, que seria disputado na sexta-feira, 12 de novembro de 1993, às 21h30, por Internacional e São Paulo. Como o capítulo final tinha 80 minutos de duração, e não 1 hora como os anteriores, não daria tempo de exibi-lo na íntegra. A direção da emissora, avaliando a importância da partida de futebol e da novela, optou por dividir o último capítulo em duas partes.
Renascer, assim como muitas novelas da época, tem capítulos chamados A, ou seja, o capítulo escrito fica demasiado grande e o autor decide dividi-lo em dois. Por isso, Renascer teve 213 capítulos escritos, porém foram exibidos durante 216 dias. Nesse caso, os capítulos 118, 123 e 125 são A. Foi reexibida no Vale a Pena Ver de Novo de 14 de agosto de 1995 a 1 de março de 1996, em 145 capítulos, substituindo Pedra sobre Pedra e sendo substituída por Despedida de Solteiro. Foi reexibida na íntegra pelo Viva de 7 de novembro de 2012 a 5 de setembro de 2013, substituindo Barriga de Aluguel e sendo substituída por A Próxima Vítima, às 16h15. Foi disponibilizada na íntegra no Globoplay em 11 de outubro de 2021, como parte do projeto Resgate da plataforma. Segundo o livro Telenovela e Representação Social, a direção de Luiz Fernando Carvalho é considerada um dos marcos renovadores da estética do gênero nos anos 90. Segundo a crítica Marilia Martins, raras novelas apresentaram no seu primeiro capítulo um trabalho de direção tão apurado e tão requintado quanto Renascer. O empresário da televisão José Bonifácio de Oliveira, o Boni, considerou a trama bem estruturada pelo Benedito, com uma primeira fase primorosa e dirigida com maestria pelo Luiz Fernando Carvalho. O início era tão forte que tivemos que reduzir o número de capítulos, pois haveria possibilidade de rejeição da segunda parte da novela. Fernanda Montenegro fez uma belíssima participação em especial com sua Jacutinga, e Maria Luísa Mendonça, a hermafrodita Buba, deu ao seu personagem uma força incomum. A sua exibição original alcançou média geral de 60,80 pontos no Ibope. O primeiro capítulo da trama marcou 61 pontos, sendo uma das melhores estreias de uma novela das 8. O segundo capítulo marcou 59 pontos. Atingiu um recorde de 70 pontos de audiência em 22 de junho de 1993. Sua menor audiência foi de 48 pontos em 09 de outubro de 1993. O último capítulo registrou 61 pontos de audiência.